É momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje é a igreja. A igreja é uma organização que foi instituída por Cristo Jesus, o Senhor. Ele criou a igreja. Ela nasceu da vontade do Senhor Jesus. Ela não foi criada pela vontade de homens, nem dos políticos, nem dos governantes, nem de governo algum. Ela foi instituída por Cristo Jesus, o Senhor. E ela é edificada por Ele. Não é objeto de controle de homens. Deus instituiu a igreja e os homens criaram as denominações, as religiões, os partidarismos, objeto de controle dos homens. A igreja não está presa a denominações A ou B. E nem a quatro paredes, porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja invisível, porque ela não está rotulada e ela está em todo o mundo. Ela não é denominacional, porque a Igreja Católica Apostólica quer dizer universal, coletiva, comum, perfeita, sã, saudável, correta. A verdadeira igreja está completamente subordinada a Cristo Jesus, o Senhor, através da sua palavra, porque Ele é o fundador e edificador da sua igreja. Ele continua edificando a igreja. Jesus criou a igreja, edificou a igreja e continua edificando. Jesus continua cuidando da sua igreja, edificando, continua orientando, continua dando as diretrizes para que a igreja ande nesse mundo. Jesus é o criador, instituidor e edificador da igreja, não é objeto de controle dos homens. A verdadeira igreja, ela é pautada pela palavra de Deus, tem a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia está acima de todos, não tem pastor, não tem papa, não tem presidente, não tem nada que esteja acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A verdadeira igreja tem Jesus como seu Senhor e a sua palavra como a sua regra de fé e prática. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 até o 21, Jesus disse assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus deu essas diretrizes para os apóstolos ainda quando estava em vida, quando estava prestes a morrer. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele falou sobre a igreja. Ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou para Pedro que ele era Pedro, e virou-se para ele e disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque a igreja de Cristo Jesus está edificada sobre Cristo, sobre a pedra principal de esquina, sobre a pedra angular. A pedra principal é Jesus. A igreja está fundamentada em Cristo, não é em Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem João. A igreja está edificada em Cristo. A igreja subsiste pela vontade do Senhor e pela sua palavra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum levante de Satanás, nenhuma força de Satanás paralisará a igreja. As portas do inferno, as forças do inferno não poderão contra a igreja. A igreja está em todo mundo. Católico quer dizer universal. A verdadeira igreja está em toda parte. A verdadeira igreja, ela não é partidarista. A verdadeira igreja, ela não é denominacional. A verdadeira igreja, ela não é religiosa. Ela tem a palavra de Deus como regra e fé e prática. E o seu autor e fundador e criador e edificador é Jesus Cristo. Ele
A verdadeira igreja tem Cristo como seu Senhor e obedece à palavra de Deus e segue a sua palavra. A verdadeira igreja, Jesus é o Senhor da sua vida e é pautado pela palavra de Deus e pela obediência à palavra de Deus, onde quer que esteja, independentemente de estar em local público ou privado. Ele se pauta pela palavra de Deus porque ele é filho de Deus e sabe que Deus está lhe edificando e que Deus está vendo os seus atos e as suas ações. Que Deus assim nos ampare para sermos verdadeira igreja de Jesus. Pense nisso, Jesus te ama e seja a igreja de Cristo. Viva para Ele e tenha Ele como seu Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Pense nisto.